Hoje falaremos sobre o assunto física básica, eletricidade, mais especificamente sobre impressoras e um pouco de eletromagnetismo. Bom, a máquina de Xerox. A máquina de Xerox ela está muito presente em muitas residências e estabelecimentos. Ela é muito comum, né? E vamos ver sobre como que é o funcionamento dela, né, internamente. Bom, primeiramente nós temos um tambor aqui, né? Esse tambor ele é de um material condutor, pode ser ele alumínio, e esse tambor ele é carregado com cargas positivas e negativas. A imagem, né, que a gente quer formar no papel A4, ela contém cargas negativas. O tambor contém as cargas positivas. Essas cargas positivas, né, elas vão ser atraídas pelas cargas negativas da imagem, que é o que vai acontecer, né? E aí, quando elas forem atraídas, essa imagem ela vai ser formada no papel A4, que é o que acontece aqui, ó. O tambor foi carregado, né? Contém as cargas positivas aqui, as cargas negativas da imagem. No momento em que a folha passa por esse tambor, essa tinta ela é selada por conta dessas cargas, né? Elas são atraídas e por isso que ela não é solta. Quando você pega o papel, essa tinta não escorre nem nada. E temos também a impressora jato de tinta. A impressora jato de tinta, ela contém a tecnologia em gotículas, né? Por que tem essa tecnologia em gotículas? Ela pega um pequeno espaço do papel, né, muito minúsculo, e que ela vai depositando essas gotículas. E aí contém duas formas, né, de depositar essas gotículas, sendo ela o sistema Epson e o sistema Bubble Jet. Bom, o sistema Epson, o que acontece? Nós temos um piezo elétrico, né? E esse piezo elétrico ele vai fazer um movimento para cima e para baixo. Quando ele fizer esse movimento para cima e para baixo, ele vai expelir essa tinta que está contida aqui nessa região, né? Essa tinta aqui, e ele vai depositar numa folha A4, né? Uma folha de papel, né? Ele vai depositar nessa folha, e essa gotícula ela vai ser várias gotículas elas vão se unir e vão formar uma imagem, né? Não sei se vocês já viram aquela técnica do pontilhismo, né? Que consiste em você pegar vários pontinhos, né? E você vai unindo esses pontinhos e eles vão se formando uma imagem. Então seria basicamente isso a tecnologia em gotículas, que é a impressora jato de tinta. Só que contém esse sistema Epson aqui, que é o piezoelétrico, ele fazendo esse movimento, ele expele essa tinta contida aqui e vai em direção ao papel. A mesma coisa que a impressora normal, mais comum que a gente conhece, a imagem ela vai ser carregada no papel com cargas negativas e a tinta vai conter as cargas positivas e elas vão se atrair. A diferença é que tem esse movimento, né, para que essa tinta consiga sair desse local e ir até a folha de papel. Então, pessoal, esse aqui é um piezo elétrico, né, e contém um disco exterior e outro interno. Esse disco, essa parte branca aqui, ela não é oca, né, é um disco, é uma região branca, mas não que ele é oco, tá, parece ser oco, mas não é. E o que acontece no piezo elétrico? Ele faz esse movimento, né, para cima e para baixo. E por que isso acontece? Dentro desse disco aqui contém cristais de quartzo, né? E quando esse cristal de quartzo você exerce uma força sobre ele, ele gera um campo elétrico, né? E, por exemplo, se estiver associado, ele estiver conectado a um LED, uma luzinha, né, que precisa de uma geração de energia, quando essa força é exercida sobre esse cristal de quartzo, sobre esse disco, né, e tal, o que acontece? Ele vai gerar esse campo elétrico e vai ligar esse LED, que é o que acontece, por exemplo, em tênis, né, aqueles tênis de criança, né, tem um piezoelétrico aqui, né, nessa região, e quando você pisa, né, com o seu pé nessa região, né, exerce essa força, esse cristal de quartzo vai gerar esse campo elétrico, gerando o campo elétrico vai ligar o LED. Então é basicamente isso. Então esse cristal de quartzo ele tem essa propriedade de deformação, sendo ela para cima e para baixo quando exerce essa força. Então é isso que acontece com o piezoelétrico. Agora, o sistema Bubble Jet, o que acontece no sistema Bubble Jet? Aqui dentro tem um resistor. E esse resistor ele vai aquecer essa tinta
E quando essa tinta for aquecida, ela vai criar uma enorme bolha. E criando essa enorme bolha, ela vai ser explodida, sabe? Ela vai explodir e vai cair bem na folha de papel. Gente, eu tô falando aqui do sistema Epson, Bubble Jet, né? A tinta é esguichada, né, por esses bocais, mas, por exemplo, esses bocais, eles chegam a ser muito minúsculos, que tanto o nosso fio de cabelo é mais grosso que esses bocais. Então, imagina uma coisa bem pequenininha, para que a imagem tenha uma resolução boa, não é aquela coisa que, sabe, grandona e que fica imperfeito. Então fica assim quase que perfeito, mas nem tudo é perfeito, né? Mas fica bem próximo. E a descoberta do eletromagnetismo, como que aconteceu? Aconteceu por volta de 1820, baseado numa experiência com a bússola, em que consistia de aproximar um fio condutor, sendo ele carregado, né, tendo ali uma alimentação de uma tensão, aproximou dessa bússola e quando aproximou dessa bússola, notou-se que a agulha, né, aqui, ela estava indicando anteriormente para uma direção e aproximando esse fio, ela mudou de direção. Ou seja, então ela foi em direção ao campo eletromagnético ali que estava gerando. E quem conseguiu realizar a experiência e notar isso foi Christian Ørsted. Não sei se está muito bem esse nome, mas eu acredito é mais ou menos isso aqui, né? Então era basicamente isso, né? Porque a bússola, o que acontece? Ela tem ali norte, sul, oeste, leste, né? Leste, oeste, né? Então ela sempre se você pegar uma bússola, ela vai em direção ao campo eletromagnético da Terra. Então a Terra, ela contém um campo eletromagnético, né? Em que tem o norte e o sul. É como se fosse um imã, né? Ela tem uma força de atração ali para uma região, né? E que basicamente funciona como um imã, que o imã contém o norte e o sul, né? Cargas como se fossem opostos. O eletroímã é basicamente isso, ele contém esse corpo aqui condutor, né? E em volta dele tem um cobre. Tendo uma alimentação, uma fonte de alimentação, que sendo ela aqui nesse caso uma pilha, ele vai fornecer uma corrente elétrica e vai acabar gerando um campo elétrico. E o que acontece? O eletroímã, ele vai atrair ferro, né? É o que acontece com o eletroímã. O nome já diz, né? É um ímã elétrico, né? Que depende dessa fonte de alimentação e que a finalidade dele é como se fosse um ímã, atrair esses corpos de material ferro. Então aqui uma representação de como que é basicamente um eletroímã, né? Nós temos um ímã, né, muito parecido com o eletroímã, né? O ímã ele contém a parte norte e o sul, né? Como eu havia dito da bússola, né? A Terra contém esse campo elétrico que faz essa trajetória aqui. E a mesma coisa o ímã. A Terra também é como se fosse o sistema do ímã. Então aqui o ímã contém o norte e o sul, a mesma coisa o eletroímã. Aqui as cargas elas vão em direção a uma região e a outra região, sendo atraídas e farão praticamente o mesmo caminho que esse ímã. Bom, e o que vimos nesta aula? Nós vimos o que é a máquina de Xerox, o que é a impressora jato de tinta, a impressora Epson, a impressora Bubble Jet, e a descoberta do eletromagnetismo e o eletroímã. Por hoje é só, pessoal.